Tem razão. Restabelecido, portanto, a tecnologia, e voltando, portanto, à questão temática das audiências, eu concordo plenamente com a doutora Yolanda, pelas razões que ela também está apontando, e eu estava propondo a sessão para as segundas-feiras. Mas esqueci que a doutora Yolanda tem sessões nas segundas. Então, do mesmo modo, as segundas e as terças-feiras ficam impossibilitadas. Embora, na quarta-feira, a gente tenha o pleno, mas eu acho que fica mais dividido e a gente pode começar as sessões, portanto, ao invés das 14 horas, nós poderíamos começar às 15 horas para dar uma maior garantia para os nossos trabalhos. Então, ficam, portanto, alteradas as sessões para as quartas-feiras. E aqui eu estou sem o calendário, mas daqui a pouco, quando a doutora Alessandra... 11, 18 e 25, presidente. Se não tiver então, aqui. Confirmar essas datas. Aliás, desculpa. 11, não, 14. 10... Peraí, é julho, né? 14, 21 e 28. Isso. Ó, Não, na quarta, 14, não é? É quarta? Quarta-feira. É 15, 22... 22 e 29. 15, 22 e 29. Mas 29 é São Pedro, né? Mas é julho, né? Julho, tá certo. Isso. É São Paulo, mano. É São Paulo, Presidente, retornamos, então, a ter 3 sessões e não 4. Isso, exatamente, porque pela pauta, pelo volume de trabalho. Quando houver necessidade, a gente aumenta. Então, apenas confirmando, 15, 22 e 29, às 15 horas. Então, voltando à pauta, estou anunciando o retorno à pauta do recurso eleitoral 491, que está com o pedido de vista do doutor Marcos Antônio Garapa de Carvalho, a quem eu passo a palavra. O processo da relatoria do doutor Raimundo Almeida. Senhor presidente, em resumo, conforme o voto que eu já disponibilizei, eu acompanho o relator integralmente. Bem, então, está em discussão o voto. O voto do relator é pelo não provimento do recurso. Como vota a doutora Yolanda? Eu já votei, senhor presidente, acompanhando o relator. Como vota a doutora Sandra? Presidente, eu também acompanho o relator, sem nenhuma ressalva. Como vota o doutor Leonardo? Também acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Edivaldo? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, então a unanimidade foi não provido o recurso nos termos do voto do relator. Anuncio os embargos de declaração, esses embargos de declaração na investigação eleitoral 818/68, com exigência de quórum qualificado. Tem aqui 3 embargos de declarações que estão sendo julgados simultaneamente e eu vou anunciar. O primeiro é de número 818/68. O segundo é de número 1379. E o terceiro é de número 1576/47, todos da relatoria da doutora Yolanda Santos Guimarães, a quem eu passo a palavra. Bom, senhor presidente, demais membros, Diógenes José de Oliveira Almeida, Maria Valdina Silva Almeida e Diógenes José de Oliveira Almeida Filho opuseram embargos de declaração, apontando a existência de omissões, obscuridades e contradições nas decisões veiculadas em acórdão deste regional, proferidos nos autos das ações de investigação judicial eleitoral, cujos números já foram anunciados, e impugnando pela reforma das decisões e pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais. Pede ainda a extinção do feito relativo à AGE 157647, por falta de inclusão dos doadores da campanha no Polo Passivo.
Devido à complexidade do voto, por envolver alegações de 9 vícios de naturezas diversas, enxergados em decisões proferidas em 2 processos distintos, necessária se revela a sua estruturação em capítulos específicos para facilitar a visualização da apresentação. Conforme já explicitado, os 3 insurgentes, Diógenes José de Oliveira Almeida, Maria Valdina Silva Almeida e Diógenes José de Oliveira Almeida Filho, opuseram embargos de declaração nos autos das AGES números 68/2018, 818/68, 1379/92 e 1576/47. Verifica-se que o voto condutor dos acordos das 3 AGES acima possui o seguinte dispositivo na parte pertinente à AGE 1576/47, cujo trecho está no voto. E eu adianto dizendo o seguinte: como se observa, quando do julgamento das 3 ações, a Corte reconheceu a improcedência de todos os pedidos deduzidos na AGE número 1379 de 92. Assim, os embargos de declaração opostos pelos investigados nos autos dessa AGE número 1379 de 92 padecem de falta de interesse recursal. Nas outras 2 AGEs, a 0818/68 e a 0818/68 e a 1576/47, foi reconhecida a procedência dos pedidos apenas em relação aos investigados Diógenes José de Oliveira de Almeida e Maria Valdina Silva Almeida, restando improcedentes em relação aos demais demandados. Portanto, o embargante Diógenes José de Oliveira Almeida Filho, que sequer figurou como investigado na AGE 0818/68, também não detém o interesse processual para opor nenhum dos 3 embargos, visto que não restou sucumbente em nenhuma das ações. Por isso, suscitando de ofício a preliminar de falta de interesse recursal, voto pelo não conhecimento dos embargos opostos na AGE número 1379 de 92, dada a falta de um dos requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, e pelo conhecimento parcial dos 2 embargos opostos na AGE número 0818/1088 e 1576 de 47, excluindo-se dali do insurgente Diógenes José de Oliveira Almeida Júnior, também por carência de interesse recursal. Assim sendo, há que se prosseguir na análise dos aclaratórios ofertados nos autos das AGEs 0818/68 e o 1576/47, tendo como embargantes Diógenes José de Oliveira Almeida e Maria Valdina Silva Almeida. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da relatora. Como vota o doutor Marcos? Com a relatora, senhor presidente. Como vota a doutora Sandra? Presidente, eu também acompanho Sua Excelência a relatora. Como vota o doutor Leonardo? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Edivaldo, como vota? Acompanho a relatora, senhor presidente. Com a relatora, presidente. Muito bem, doutor Raimundo. O senhor é inteligente, acompanhou logo, o que facilita. Então, eu estou também acompanhando a relatora e proclamo o resultado. Portanto, todos os embargos foram julgados conforme o voto da relatora, à unanimidade. Bom, o mérito. Superada a prefacial, passa-se o exame das questões de fundo. Cabimento e natureza integrativa dos embargos. Os alegados vícios de omissão, obscuridade e contradição constituem hipótese de cabimento de embargos de declaração nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil. Como excediço, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, os embargos de declaração possuem efeito devolutivo, restrito e fundamentação vinculada, limitando-se às análises das hipóteses enumeradas no artigo 1022 do CPC, acima transcrito, no voto. Em razão disso, prevalece o entendimento geral de que esse meio de impugnação
não se presta a veicular o mero inconformismo da parte que para fim de revisar ou anular a decisão judicial, deve fazer uso das vias recursais adequadas. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração, da relatoria do ministro Luiz Fux. Fixada tal premissa, passa-se a análise do caso concreto, considerando que os insurgentes apontaram existência de diversas omissões, obscuridades e contradições na decisão impugnada. Análise acerca dos vícios apontados. Alegação de omissões. Como é intuitivo, a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado. Os embargantes alegam 5 omissões no julgado, sendo uma na sustentação oral, durante o julgamento, e 4 na peça dos embargos, identificadas como segundo, quarto, quinto e sexto pontos. Para melhor visualização, procede-se a análise de cada uma das alegações em capítulos próprios do julgador, que teriam participado intencionalmente do cometimento do abuso de poder. Invocaram como precedentes a decisão adotada pela Corte, que extinguiu a AGE número 149683, no mesmo acórdão, por falta de inclusão do vereador que denunciou a negociação de apoio político no polo passivo daquela demanda e pediram o reconhecimento da ocorrência da decadência e a extinção do processo. Ocorre que, embora a inicial faça referência a doações de vários servidores do município, a mesma candidata, a suspeita era de possível transferência de recursos dos cofres da municipalidade para a campanha. Esses doadores não figuravam inicialmente como efetivos responsáveis pelo ilícito eleitoral imputado, nem era possível concluir nesse sentido naquela fase embrionária. A participação de poucos deles, alguns cujos nomes sequer constam na inicial, como Daniel Amado Batista e Soanes Ramos Lucas, no esquema irregular de financiamento da campanha, só surgiu com a análise das provas vindas aos autos durante a instrução. Quando da propositura da ação, não havia elementos suficientes para configurar a participação deles no esquema ilícitos. E como bem asseverou o ministro Luiz Roberto Barroso, no voto proferido nos autos 501 de 20 do Mato Grosso, os elementos subjetivos da demanda devem ser aferidos como regra na data da propositura da ação e emergem dos fatos jurídicos descritos pelo autor processual, de acordo com a teoria da acessão. Então, não foram apontados na inicial como responsáveis pelo ilícito, e se naquela época não estava configurada a participação deles no esquema, não se revelava possível incluir tais doadores no polo passivo da demanda. E aqui eu trago precedentes sobre esse assunto, está no voto, eu não vou ler, sobre essa matéria, precedentes, e adianto. Na espécie, somente após a realização da instrução é que se pode concluir pela necessidade de incluir alguns doadores no polo passivo da demanda, sendo que o nome de alguns sequer constava na inicial. Por óbvio, nesta circunstância, não é cabível falar-se em decadência, como é consabido nos casos de ilicitudes envolvendo financiamento irregular de campanha. Geralmente são arquitetados esquemas de diluição de capitais entre diversas contas bancárias de diferentes interpostas pessoas, o que dificulta sobremaneira o rastreamento dos recursos envolvidos, cujo caminho só fica evidenciado depois de várias informações cruzadas fornecidas pelos bancos. E isso demanda tempo, sendo impossível obter todas essas informações até a data da diplomação dos eleitos, prazo final para o ajuizamento da AGE. Dessa forma, não há como se exigir que todos os possíveis e eventuais envolvidos nos arranjos para desvio de recursos, inclusive os doadores, integrem o polo passivo da demanda, já que a contribuição deles na empreitada pode vir a ser revelada apenas no curso do próprio processo. Assim,
A aceitação da tese formulada pelos insurgentes da necessária inclusão no polo passivo da AGE de qualquer terceiro, inclusive doadores que tiveram sua participação revelada pelos elementos probatórios havidos com a instrução processual, significa conferir carta branca para que os investigados possam arguir a decadência a qualquer momento, eximindo-se de eventual condenação por extinção do processo, já que é praticamente inviável conhecer previamente todos os envolvidos em um esquema fraudulento de desvio de recursos. Portanto, não há que se falar em incidência da decadência e extinção do processo por falta de formação do litisconsórcio passivo. A par disso, impede registrar que os fatos observados na AGE invocada como precedente, extinta pelo reconhecimento da decadência quanto ao ponto específico de negociação de apoio político, não se assemelham àqueles versados na presente ação, na AGE 157647, pois, naquele caso, o protagonismo do vereador, que não for incluído no polo passivo, é constatado de plano, emerge da simples leitura da inicial. Versavam aqueles autos sobre um pronunciamento feito na tribuna da Câmara Municipal, na qual o próprio vereador, em seu discurso, se coloca como agente ativo da negociação de apoio político, que teria ocorrido entre ele, vereador, e o prefeito investigado. Há que se fazer o distingue-se, portanto, visto que a narrativa evidenciada neste feito, como acima evidenciado, é essencialmente distinta. Por fim, não há como prosperar a alegação dos insurgentes de que estão alegando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo somente agora, em sede de embargos de declaração, porque toda a linha de defesa era afirmar a inexistência de financiamento irregular de campanha. Esse argumento não os exime do atendimento ao princípio da eventualidade, que estabelece a necessidade de alegação de todas as teses na fase da defesa, ainda que aparentemente contraditórias ou para observância em eventualidades sucessivas. Por conseguinte, não havendo eles apontado a necessidade de os doadores integrarem o polo passivo da demanda nas fases processuais anteriores, nem mesmo no momento da sustentação oral, emerge claramente a hipótese de inovação recursal, o que não é admissível na delimitada e estreita via dos embargos de declaração. Como é ser disso, esse entendimento está muito consolidado na jurisprudência eleitoral, inclusive desta Corte, como a seguir se confere, e está no voto, portanto, eu vou passar adiante para não cansar os senhores. Está incluída no voto. Posto isso, não merece guarida essa primeira alegação de omissão no julgado, uma vez que, além de tratar-se de inovação recursal, a conduta dos agentes só veio a ser evidenciada em momento superveniente ao da propositura da demanda, não havendo como eles segurarem na inicial como litisconsortes passivos. Segundo a alegação de omissão, deficiência de fundamentação na resolução da questão de ordem. Alegação restrita à AGE 157647. Os embargantes apontaram a insuficiência na fundamentação da decisão proferida em plenário, em resposta à questão de ordem levantada em tribuna, que apontou a existência de diversos assuntos nas demandas em julgamento e salientou que a parte referente a doações tidas como irregulares, embora siga o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, constitui tema a ser processado mediante representação. Concluíram, em consequência, que a AGE 1576/47, que, entre outros assuntos nela deduzidos, versa também sobre financiamento irregular de campanha, cumulativamente deveria ter sido distribuída por sorteio entre todos os membros da Corte e não encaminhada automaticamente para o corregedor eleitoral. Afirmaram que a decisão impugnada não enfrentou, ao menos com a profundidade necessária, a matéria relativa à controvérsia sobre cumulação de pedidos na hipótese de competência distintas para as demandas,
como é o caso da representação pelo artigo 30A das eleições e a AGE. A questão de ordem foi resolvida pela Corte, que acolheu por unanimidade manifestação do relator, que pode ser avistada nas páginas 14 e 15 da decisão impugnada nos seguintes termos. E aqui eu trago no voto a parte do acórdão mencionado. Como se observa, o acórdão não foi omisso sobre a questão. Contudo, em deferência ao princípio da ampla defesa, entendo que a questão comporta maiores esclarecimentos, conforme assentado na sessão de 28 de 5 de 2020, quando do julgamento da AGE 158509, por unanimidade, cumpre registrar que essa espécie de ação, AGE, tem o desiderato de resguardar o processo eleitoral de todas as condutas abusivas que ostentem gravidade suficiente para desequilibrar a disputa em favor de um dos contentores. Dada a sua natureza conceitual abrangente, a caracterização do abuso do poder econômico só pode se dar à luz do caso concreto, pois ele estará evidenciado na medida em que o uso de parcela do poder financeiro é utilizado indevidamente com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta ou reflexa na disputa do pleito. Acrescenta o eleitoralista Rodrigo Lopes Gaúcho que o abuso do poder econômico pode se configurar no caso de descumprimento das normas que disciplinam as regras de arrecadação e prestação de contas na campanha eleitoral. Como é consabido, a AGE é o instrumento processual apto a coibir o abuso de poder em sua acepção genérica. Assim, a representação pode ser utilizada como um mecanismo apto ao combate de irregularidades relativas à arrecadação e gastos de campanha eleitoral, que, por si sós, não consubstancia abuso de poder econômico. No entanto, para o enfrentamento das práticas violadoras de regras atinentes à movimentação de recursos nas campanhas, que também caracterizam uso abusivo do poderio econômico no processo eleitoral, acarretando o desequilíbrio da disputa, revela-se adequado o manejo da AGE, a teor do próprio artigo 30, a linha A da Lei 9.504/97, que permite esse entendimento ao prescrever. E aqui eu transcrevo o artigo 30A e cuida-se também, nesse sentido, os seguintes precedentes. E trago aqui precedentes eleitoral sobre essa matéria, que eu vou passar adiante e prosseguindo aqui no voto. Por fim, cabe esclarecer que os precedentes invocados pelos agravantes também não socorrem, alguns por tratarem do artigo 41A da Lei das Eleições, que não é o caso dos autos, outros por estarem superados por outros mais recentes, do mesmo tribunal que estão acima transcritos. Por conseguinte, havendo a Corte resolvido a questão proposta, não há como prosperar essa segunda alegação de omissão na decisão, ainda mais porque se encontra assentada a adequação da AGE para apurar violação ao artigo 30, a linha A da Lei das Eleições, quando também configurar abuso do poder. Terceira alegação de omissão, falta de configuração do abuso de poder político do primeiro investigado, cor azul, alegação restrita à AGE 1576 de 47. Reportando-se ao capítulo 227 do voto, os embargantes alegaram a necessidade de esclarecimento específico relativo ao uso da cor azul em campanha eleitoral da candidata e disseram que a configuração do abuso de poder político demanda prova robusta do desvio de atuação administrativa. AGES 1576-47, páginas 19. Asseriram que a prova oral foi produzida por pessoas contratadas e que a indicação da cor azul em apenas 4 bens públicos não permitem concluir com segurança pela configuração de abusividade da conduta. A respeito do tema, assim assentou o voto condutor da decisão embargada. Aqui eu trago a parte do voto que fala sobre esse assunto também, que eu não vou ler por estar
transcrito no meu voto. Como se vê, embora a decisão da Corte possa não ter atendido às expectativas dos insurgentes, o voto analisou todos os temas por eles mencionados na peça embargante. Na realidade, eles dão ênfase à discussão acerca do acerto probatório, sem identificar o ponto que o tribunal teria deixado de enfrentar. Acrescentaram que a decisão teria incorrido em erro de fato essencial, ao fazer a distinção entre o caso analisado nos presentes autos e aquele discutido na AGE, que cuidou da campanha de um candidato de Lagarto, Sergipe. Sobre esse ponto específico, também não tem razão os embargantes. A Corte fez o distingue-se entre os dois casos, demonstrou claramente os motivos da distinção, como se observa no trecho do voto condutor. Nesse ponto, eu transcrevo aqui o voto condutor sobre essa parte. Nesse ponto, evidencia claramente que a resignação não se reporta a qualquer omissão, apenas se concentra em atacar os fundamentos da decisão adotada por esta Corte, pela Corte, com a indispensável intenção de obter o rejulgamento da matéria, já regularmente decidida pela Corte. Desse modo, não merece acolhimento a terceira omissão apontada pelos embargantes. Quarta alegação de omissão, não configuração de conduta vedada. Em relação ao tema, cadastramento popular em programa habitacional Minha Casa Minha Vida, os embargantes relacionaram o que entendem serem as premissas do voto, páginas 27 e 28, e afirmaram que a mera efetivação do cadastro no referido programa não caracteriza a conduta vedada prevista nas eleições, na lei das eleições, já que não teria havido distribuição gratuita de bens à população, nem uso promocional da ação em favor da então candidata. Asseriram que, para a configuração da conduta, é necessário o atendimento dos princípios da tipicidade e da estrita legalidade, e que o que a lei veda é a exploração do assistencialismo e a entrega gratuita de vantagens, e que a necessidade dos embargos é para esclarecer os fundamentos concretos que justificaram a conclusão de que teria havido uso promocional eleitoreiro do referido cadastramento social. A partir daí, elencaram 11 observações que, na ótica deles, teriam levado à conclusão de que não estaria configurado qualquer abuso do poder político, no caso em foco. Novamente, os insurgentes não apontaram o ponto sobre o qual a Corte teria deixado de se manifestar, apenas buscaram rebater os fundamentos da decisão impugnada. A esse assunto, o voto condutor da decisão embargado dedicou extensa e exauriente fundamentação, como se verifica dos excertos abaixo. E aqui eu transcrevo toda essa parte que vai da folha 25, aqui, até a folha 30, até a folha 37, folhas 30, de 26 a 37. Logo, não há que se falar em omissão no caso, mesmo porque ela sequer chegou a ser apontada. Os argumentos deduzidos pelo insurgente sobre o assunto evidenciam claramente o intuito de provocar a reanálise do julgado, objetivo incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Portanto, não comporta acolhimento essa quarta alegação de omissão deduzida pelos embargantes, pelos insurgentes. Quinta alegação de omissão, falta de manifestação sobre a existência de doações feitas depois do pleito, exame de suprimento prévio das contas de doadores. Os embargantes, referindo-se às doações à campanha, alegaram que a natureza vedada de fonte da doação, razão de fundo da quebra de sigilo bancário, não restou comprovada pela diligência e que os depósitos provenientes do salário ou da poupança do doador não têm relevância para o caso, ainda que de valor incompatível com o seu rendimento mensal, pois este não se traduz em limite para as doações eleitorais, nem constitui parâmetro para afirmar a origem vedada dos recursos. Disseram que as doações foram efetuadas por correligionários do partido,
que possuíam condições de fazê-las. Alegaram não haver nos autos elementos de provas aptos a justificar abuso de poder e a gravidade da conduta, nem demonstração do conhecimento prévio da investigada sobre o procedimento dos doadores. Apontaram a necessidade de esclarecimentos referentes à correlação entre os depósitos e a candidata investigada, pediram que seja analisada a existência de depósitos em espécie nas contas dos doadores em datas próximas às doações e aferiram que não foi examinada a circunstância de terem sido registradas algumas doações em data posterior ao pleito, defendendo a licitude do procedimento. Observa-se, mais uma vez, que os insurgentes se dedicaram inicialmente a alegar falta de provas e a refutar os fundamentos da decisão adotada pela Corte. Só depois alegaram falta de manifestação sobre o fato de que algumas doações foram feitas após o dia do pleito, bem como a necessidade de esclarecimentos e de exame da existência de depósitos prévios nas contas dos doadores da campanha da investigada. Quanto às doações feitas após o dia das eleições, não se vislumbra nenhuma razão para que a Corte tivesse se manifestado no acordo, uma vez que o assunto não foi debatido anteriormente e que é permitida a arrecadação de recursos após o dia do pleito, desde que para pagamento de despesas já contraídas, sobre os depósitos que municiaram as contas dos doadores e conexão dos valores com a conta da campanha, o voto condutor da decisão embargada tratou de forma clara e detalhada como se confere nos seguintes trechos da AGE 1546-47, do ID 2422-668, as páginas 60 e 62 e 67 73, que vai da página, aqui no voto, da página 39 à página 46, que está aqui transcrita no voto. Por isso, conclui-se que não como se entender, por isso conclui-se que não como se entender configurada a quinta omissão alegada pelos insurgentes, uma vez que não havia razão para a Corte se manifestar sobre o primeiro ponto, doações após o dia do pleito, e que o acordo enfrentou detidamente os demais pontos por eles apontados. Alegações de obscuridade. Consociados dois últimos casos de omissão acima analisados, denominadas 4 pontos e 6º ponto, os embargantes apontaram também a existência de duas obscuridades, sem fazer a distinção entre os referidos votos. Quanto ao vício de obscuridade, ensina a doutrina. Eu digo aqui sobre obscuridade o que a doutrina diz, trago Marinoni, Dedier Júnior, Daniel Amorim, que está aqui no voto. E vou adiante. Como se vê, de acordo com a doutrina, decisão obscura é aquela que os destinatários não conseguem compreender por falta de clareza. Não é o caso da decisão embargada. Analisando-se o inteiro teor do acordo, verifica-se que ele é de fácil compreensão e pode ser entendido sem nenhum esforço por qualquer pessoa de razoável nível cultural. O seu voto condutor não parece de falta de clareza, sendo perfeitamente inteligível em todos os seus termos e parágrafos. No conjunto, a decisão está redigida de forma bastante clara, nada havendo que comprometa o entendimento das razões de decidir do dispositivo ou do acordo. Ademais, ressalto que os embargantes, em suas resignações relativas às obscuridades, 4º ponto e o 6º ponto da peça recursal, não indicaram nenhum trecho específico da decisão combatida, cuja redação tenha necessidade de esclarecimento. Ausente qualquer obscuridade a ser esclarecida, não merece guaridas alegações alusivas às obscuridades. Alegações de contradições. Os embargantes apontaram a existência de duas contradições, as quais serão doravante analisadas. A primeira alegação de contradição, licitude do apoiamento político, alegação restrita à AGE 6015-64, primeiro ponto da peça recursal. Os embargantes apontaram a existência de contradição no acordo impugnado. Disseram que o julgador afirmou inicialmente que é lícito o apoio entre correligionários e que não restou comprovada a existência de relação umbilical entre o prefeito e a esposa candidata.
uma vez que ela não teria feito a campanha à sombra dele, nem teria se colocado como grande protagonista da jornada eleitoral. Logo após, contudo, o relator entendeu que o marido prefeito estaria injetando no público a ideia de que, ao votar na esposa candidata, o eleitor estaria escolhendo a pessoa mais conveniente e vantajosa para continuar o trabalho do prefeito. Acrescentaram que não existe na decisão qualquer menção à gravidade do fato. A análise do teor do voto revela que não existe a contradição apontada. As primeiras afirmações escolhidas pelos insurgentes, a título de primeira proposição, tratam apenas de apoiamento normal entre correligionários e mostram que a campanha foi realizada pela própria candidata e não pelo marido prefeito, para fazer a distinção entre esse caso e aquele analisado na AGE 156870, em que ficou evidenciado que a campanha do filho candidato foi realizada pelo pai prefeito. Ao fazer tais afirmações, no entanto, o julgador não estava afiançando que não houve extrapolação do limite razoável de apoiamento. No caso da segunda proposição trazida pelos agravantes, a frase "junto podemos fortalecer a nossa gente" foi transcrita no voto exauriente para demonstrar que as ações foram além do limite razoável de apoiamento eleitoral. Registrou o voto condutor da decisão embargada que a divulgação desta frase, que era exatamente o lema da campanha da esposa candidata, feita pelo marido prefeito em rede social, em conjunto com outras ações, evidenciava a imbricação entre a campanha da investigada e o próprio governo municipal. Confira-se no seguinte trecho do voto. Aqui eu trago o trecho do voto sobre essa parte, o trecho do voto do acórdão. Por fim, embora não esteja no âmbito das contradições, convém registrar que não é verdadeira a assertiva de inexistência de qualquer menção à gravidade do fato, visto que a Corte manifestou-se a respeito nas páginas 76 e 77 do voto condutor. Como se vê, não há incompatibilidade lógica entre os trechos do voto escolhidos pelos insurgentes. Dessa forma, não merece ser acolhida essa primeira alegação de contradição. Segunda alegação de contradição: Programa Social Minha Casa Minha Vida, suspensão de contratação de novos empreendimentos, evidência de fotografia em cadastro, exigência de fotografia em cadastro, AGE 0818 e AGE 1576/47. Os insurgentes alegaram a ocorrência de uma segunda contradição na decisão embargada. Afirmaram que o julgador deixou claro no voto que o município não poderia realizar cadastro para o programa Minha Casa Minha Vida, porque não competia a ele e que também não poderia haver novas contradições para o mencionado programa. Porém, logo depois, o relator afirmou que o município teria solicitado a foto da pessoa ao fazer o referido cadastro, que essa exigência poderia facilitar na escolha dos beneficiados ao programa. Aduziram que tais afirmações são contraditórias porque, se o cadastro não tinha efetividade e se não haveria contratação de novos empreendimentos pelo programa, também não teria motivo para o gestor escolher beneficiários, já que não existiriam novas casas a serem doadas. De fato, o voto condutor do acórdão transcreveu partes da portaria 114/2018 do Ministério das Cidades, que estabelece que a apuração do déficit habitacional urbano era feita pela Fundação João Pinheiro, do Governo do Estado de Minas Gerais, e conclui que essa atribuição, a apuração do déficit habitacional, não era do município. Transcreveu também o ofício 486/2018, das páginas 49 e 50, por meio do qual o órgão ministerial informou ao município, em maio de 2016, que o seu empreendimento residencial Vida Nova havia sido desenquadrado do programa
porque o município de Tobias Barreto já havia ultrapassado o limite de 50% do respectivo déficit urbano, que era calculado pela Fundação João Pinheiro, já havia contratado 1.115 unidades habitacionais, sendo que o seu déficit era 1.212. Consignadas essas informações, assentou também o voto condutor na página 51, que eu trago também aqui no voto. Tais constatações, no entanto, não entram em contradição com a segunda proposição trazida pelos insurgentes, de que o relator teria afirmado que a exigência de fotografia no cadastro feito pela municipalidade poderia facilitar na escolha dos beneficiados do programa. Isso porque o que estava suspenso era a contratação de novos empreendimentos habitacionais e não a construção e a entrega das casas daqueles já contratados. O Ministério das Cidades informou que haviam sido contratadas 1.115 unidades habitacionais, conforme também consta no voto. E a Caixa Econômica Federal informou ao município, em 15 de 8 de 2018, que havia outros 5 empreendimentos que estavam autorizados e poderiam ter suas obras iniciadas. Na audiência que foi realizada no dia 13 de 12 de 2018, o secretário municipal, Danilo Campos dos Santos, declarou que ainda havia casas em construção, na AGE 0818 de 68. Assim sendo, não há como se reconhecer a ocorrência da alegada contradição, que seria motivada pela inexistência de casas a serem entregues, o que tornaria inócua a existência de fotografia no cadastro. Como é disso, a alegação sobre a inexistência de provas de que a municipalidade teria se valido politicamente do cadastro para fins eleitorais deve ser formulado na via recursal adequada, não nesta sede aclaratória. Dispositivo. Assim, por todas as razões expostas, voto pelo não conhecimento dos embargos deduzidos na AGE 1379 de 92, por falta de interesse recursal, e pelo conhecimento parcial dos embargos opostos nas AGE 0818 de 68 e na AGE número 157647, apenas com relação aos embargantes Diógenes José de Oliveira Almeida e Maria Valdina Silva Almeida, e pelo não acolhimento desses dois últimos, mantendo-se integralmente o acordo impugnado. É como voto, senhor presidente. Em discussão, os votos da relatora. Como vota o doutor Marcos? Acompanho a relatora, senhor presidente. Como vota a doutora Sandra? Meu voto também é no sentido de acompanhar a relatora em relação a todas as AGEs, senhor presidente. Como vota o doutor Leonardo? Senhor presidente, acompanho na íntegra o voto proferido pela relatora. Doutor Edivaldo, como vota? Também acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Raimundo? Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Seu voto foi cirúrgico, foi detalhadamente objetivo nas oposições às alegações apontadas, e eu vou, portanto, proclamar o resultado. A unanimidade foi pelo não conhecimento dos embargos deduzidos na AGE 601.379/2, por falta de interesse recursal, e pelo conhecimento parcial dos embargos opostos na AGE 0600.118/68 e na AGE número 601.576/47, apenas com relação aos embargantes Diógenes José de Oliveira Almeida e Maria Valdina Silva Almeida, e pelo não acolhimento desses dois últimos, mantendo-se integralmente o acordo impugnado. Tudo à unanimidade. Anuncio os embargos de declaração na prestação de contas
1201/46, que é da relatoria do doutor Souza Almeida, Santana Almeida. O doutor Leonardo está retirando de pauta esse processo e está designando de logo o dia 23, às 9 horas, para o seu julgamento. Então, portanto, retirado de pauta o processo aqui anunciado. Estou anunciando o julgamento em bloco. São renovações de pedidos administrativos. São 8 processos administrativos de números 5/52, originária de instância, tendo como interessado o juiz da 6ª Zona Eleitoral, com o pedido de Islan Luiz Santos Silva, processo administrativo 56/81, oriundo de Aracaju, tendo como interessado o juiz da 1ª Zona Eleitoral e tendo como requisitado Ilza Lima dos Santos. Processo administrativo 57/66, originário de Aracaju, juiz requisitante da 1ª Zona Eleitoral e a pessoa que está interessada é Dídia Góes Santos. Processo administrativo 65/43, oriundo de Capela, o juiz da 5ª Zona Eleitoral, tendo como interessado Armando Dantas Andrade. Processo administrativo 68/95, oriundo também de Capela, juiz da 5ª Zona Eleitoral, tendo como interessado Vandilson Lemos Rodrigues. Processo administrativo 83/64, oriundo de Buquim, tendo como interessado o juiz da 4ª Zona Eleitoral e o servidor é Valdeco do Nascimento Vieira. Processo administrativo 85/34, oriundo de Canindé de São Francisco, juiz da 28ª Zona Eleitoral, tendo como servidor interessado João Leopoldo de Albuquerque Messias. E, finalmente, o recurso administrativo 93, oriundo de São Cristóvão, juiz da 21ª Zona Eleitoral, tendo como servidor interessado Liliane Cristina Gomes dos Santos. Em todos esses processos administrativos, o Ministério Público se manifestou favoravelmente e concluímos que atende às determinações contidas nas nossas resoluções. Põe, portanto, em discussão os processos administrativos anunciados. Doutora Yolanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Marcos? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sandra? Acompanho também Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Leonardo? Para Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Edivaldo? Acompanho o relator. Doutor Raimundo? Acompanho o relator, presidente. Nada mais havendo, convocando a próxima sessão para o dia 23 e desejando a todos que se cuidem bem. Então, até a próxima semana. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom final de semana a todos. Boa tarde. Igualmente. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, Rubinho.